O último abraço à chuva fina de março caía sobre a Avenida Paulista quando Rafael encostou a testa no vidro frio do ônibus. Eram 7 da noite de uma terça-feira comum e a cidade se arrastava no trânsito como sempre. Mas para ele, aquele dia marcava exatamente 6 meses desde que Júlia tinha ido embora. 6 meses desde o último abraço no portão do prédio dela, em Pinheiros. 6 meses desde que ela disse: "Eu preciso ir", com os olhos marejados, segurando a mala como quem segura um escudo. Ele tinha concordado com a cabeça, incapaz de dizer qualquer palavra que fizesse sentido. O que poderia ter dito? Que estava errado, que ia mudar? Já tinha prometido isso tantas vezes que as palavras tinham perdido o peso. Rafael desceu na Rua Augusta e caminhou até o pequeno apartamento que dividia com 2 amigos na Vila Madalena. O bairro estava vivo como sempre, menos bares lotados, risadas altas, casais de mãos dadas. Ele desviou o olhar. Tinha aprendido a fazer isso. Desviar, evitar, fingir que não doía. Ao entrar no apartamento, encontrou Tiago jogado no sofá, assistindo algum reality show com o volume alto. "E aí, Rafa?" "Chegou cedo hoje", Tiago comentou sem tirar os olhos da TV vertical. "Saí mais cedo, tava cansado." Cansado ou fugindo de alguma coisa? Rafael ignorou a pergunta e foi direto pro quarto. Fechou a porta, jogou a mochila no chão e se deixou cair na cama. Pegou o celular por reflexo, como fazia todos os dias, e foi direto ao Instagram. O perfil de Júlia continuava lá, claro. Ela não o tinha bloqueado. Talvez fosse pior assim, ter acesso, mas não ter mais o direito. A última foto era de 3 dias atrás, ela sorrindo em frente a um café em Belo Horizonte, onde tinha conseguido aquele emprego novo. O lugar que ela escolheu para recomeçar, longe dele, longe de tudo que eles foram. Ele passou o dedo pela tela, ampliando a imagem. O sorriso dela parecia real. Talvez fosse. Talvez ela realmente estivesse bem. E essa possibilidade era a que mais doía. Rafael trancou o celular e o jogou pro lado. Levantou, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou de lá uma caixinha de madeira. Dentro, guardava coisas pequenas. Um bilhete que Júlia tinha deixado uma vez no bolso do casaco dele. Uma foto 3x4 que tiraram numa cabine na Galeria do Rock. Um ingresso de cinema do dia em que se conheceram. Ele pegou o bilhete. A letra redonda e caprichada dela dizia: "Voltei pra casa, mas já estou com saudade. Você é meu lugar preferido." Aquilo tinha sido escrito há 2 anos, quando tudo ainda fazia sentido. Quando ele ainda era o lugar preferido dela, e não um lugar que ela precisou deixar pra conseguir respirar. Rafael guardou tudo de volta e fechou a gaveta, com mais força do que pretendia. Tiago bateu na porta. "Rafa, vou sair com o pessoal. Quer vir? Vai ter umas minas lá. Talvez te faça bem." "Não, valeu. Vou ficar por aqui mesmo." Tiago suspirou do outro lado da porta. "Cara, já faz 6 meses. Você não pode ficar assim pra sempre." "Eu sei, sabe mesmo?" Rafael não respondeu. Ouviu os passos de Tiago se afastando e, minutos depois, a porta do apartamento se fechando. Ficou sozinho com o barulho da cidade afora e o silêncio pesado do quarto. Pegou o celular de novo. Abriu o WhatsApp. O nome de Júlia estava lá, com a foto de perfil de sempre, ela de óculos escuros na praia. A última mensagem era dele, de 2 semanas atrás. Um simples oi, tudo bem? Que ficou sem resposta. Ele começou a digitar. "Júlia, eu sei que você não quer falar comigo, mas..." Apagou. "Você está bem. Só queria saber se..." Apagou de novo. "Eu ainda penso em você todos os dias." Quase mandou. O dedo ficou sobre o botão de enviar por longos segundos. Mas ele travou o celular e o jogou na cama. Não adiantava. Ela tinha feito a escolha dela. E ele precisava respeitar isso, mesmo que cada célula do corpo dele gritasse o contrário. Rafael se levantou e foi até a janela. Lá fora, São Paulo brilhava em milhões de luzes. Em algum lugar dessa cidade imensa, Júlia tinha vivido com ele. Tinha amado ele, ou pelo menos ele acreditava nisso. Mas agora ela estava em Belo Horizonte, construindo uma vida nova. E ele estava ali, 6 meses depois, ainda preso no último abraço. Ainda sentindo o cheiro do perfume dela no casaco que ela tinha esquecido. Ainda esperando uma mensagem que sabia que não ia chegar, porque Júlia tinha se tornado mais do que uma pessoa. Ela tinha se tornado um talismã menos, algo que ele carregava para todo lugar, mesmo quando machucava. Algo que ele não conseguia largar, mesmo sabendo que deveria. E talvez fosse esse o problema. Ele não queria largar.
porque largar significava aceitar que acabou. E aceitar que acabou significava admitir que ele tinha perdido a única pessoa que o fazia sentir completo. A chuva voltou a cair lá fora, mais forte agora. Rafael encostou a testa no vidro frio da janela e fechou os olhos. 6 meses. E parecia que tinha sido ontem. Fantasmas no elevador. O despertador tocou às 6 da manhã, como todos os dias. Rafael desligou no reflexo e ficou olhando para o teto por alguns minutos, reunindo forças para começar mais um dia. A rotina tinha se tornado sua aliada e sua prisão ao mesmo tempo. Ela o mantinha em movimento, mas também o lembrava de que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. No banheiro, enquanto escovava os dentes, evitou olhar muito tempo para o próprio reflexo. Tinha perdido peso. As olheiras estavam mais fundas. Mas não era nada que os colegas de trabalho fossem notar ou comentar. Todo mundo estava cansado em São Paulo, ele só era mais um. Na cozinha, Tiago já estava acordado, tomando café com torradas. Bom dia, Zumbi. Tiago brincou, mas o tom era de preocupação. Bom dia. Sério, Rafa, ontem você ficou trancado no quarto à noite toda de novo. Isso não está fazendo bem para você. Rafael despejou café na caneca. Eu sei, tio, mas é complicado. Não é complicado. Você está se afogando em lembrança. A Júlia seguiu em frente, cara. Você viu as fotos dela. Ela tá bem. A menção do nome dela ainda provocava um aperto no peito. Eu também estou bem. Mentira, você está num piloto automático faz meses. Tiago tinha razão, e Rafael sabia disso, mas admitir era difícil. Significava que ele estava perdido, que tinha se tornado aquele cara patético que não consegue superar o término. E ele nunca quis ser esse cara. Olha, hoje à noite eu vou naquele bar novo na Cardeal. O pessoal da firma vai. A Mariana disse que vai levar umas amigas. Só vem, cara. Só pra sair um pouco dessa bolha. Rafael suspirou. Tá bom, eu vou. Sério. Sério, você tem razão. Preciso sair dessa... Tiago sorriu, aliviado. Valeu, mano. Vai ser bom. Você vai ver. O dia no trabalho foi como todos os outros. Rafael trabalhava numa agência de publicidade pequena no Itaim Bibi, fazendo redação para campanhas de redes sociais. Era um trabalho que pagava as contas, mas que não o empolgava. Júlia sempre dizia que ele tinha talento para escrever coisas maiores. Um livro, talvez. Ele sempre ria e mudava de assunto. Agora, sentado na frente do computador, olhando para um texto sobre promoção de colchões. Rafael se perguntava se ela estava certa. Talvez ele estivesse desperdiçando alguma coisa. Mas o que importava agora? Ela não estava mais ali para incentivá-lo. No intervalo do almoço, desceu para comer num restaurante por quilo perto do escritório. Foi quando o celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Oi, Rafael. É a Júlia. Mudei de número. Você está bem? O coração dele disparou. As mãos ficaram geladas. Ele leu a mensagem 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Júlia tinha voltado a falar com ele. Depois de 2 meses de silêncio total, ela tinha voltado. Ele ficou parado ali, no meio do restaurante lotado, com um prato na mão, sem saber o que fazer, o que responder. Estou bem seria mentira. Estou péssimo seria patético. Por que você sumiu? Seria agressivo. Rafael salvou o número e foi até uma mesa no canto. Sentou, mas não conseguiu comer. Apenas ficou olhando para a tela. Depois de longos minutos, digitou oi. Tô bem, sim. E você? Como está Belo Horizonte? Enviou antes que pudesse se arrepender. Os 3 pontinhos apareceram imediatamente. Ela estava digitando. Tá bom, o trabalho é legal. Conheci gente bacana. Mas... está sendo difícil também, sabe? Rafael sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Difícil como? Difícil porque ela sentia falta. Difícil porque estava arrependida. Difícil como? Os pontinhos de novo demoraram mais dessa vez. Difícil porque eu pensei que mudar de cidade ia resolver tudo, mas não resolveu. Eu ainda penso muito nas coisas. Em nós, o mundo parou. Rafael releu a mensagem 5 vezes. Eu também penso. Todo dia, não dava mais para fingir. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Vou voltar para São Paulo no fim do mês só por uns dias. Resolver umas coisas. A gente podia se ver. A respiração dele falhou. Ela ia voltar, ele ia vê-la de novo.
Claro, só me avisa quando você chegar. Tá bom, obrigada. Até logo, a conversa acabou ali, mas Rafael continuou olhando para a tela. Júlia ia voltar. Depois de 6 meses, ele ia vê-la pessoalmente de novo. E ele não fazia ideia se estava pronto para isso. À noite, Rafael foi ao bar com Tiago e o pessoal como tinha prometido. O lugar estava cheio, música alta, gente bonita. Mariana apareceu com 2 amigas. Uma delas, Laura, ficou claramente interessada em Rafael. Ela era bonita, simpática, engraçada. Em outra vida, ele teria se interessado também. Mas ele estava distante. Respondia no automático, sorria quando precisava, mas a cabeça dele estava longe. Estava em Belo Horizonte, imaginando Júlia decidindo voltar. Estava no fim do mês, imaginando o reencontro. Você está bem? Laura perguntou, inclinando-se para ser ouvida acima da música. Sim, desculpa, estou meio cansado. Tudo bem. Se quiser sair daqui num lugar mais tranquilo, a gente pode. Desculpa, Laura, você é super legal, mas eu não estou num bom momento agora. Ela sorriu, meio sem graça, mas compreensiva. Entendi. Sem problema, Rafael se sentiu péssimo. Mas seria pior dar esperanças. No caminho de volta para casa, Tiago veio com tudo. Cara, a Laura estava afim de você. Qual é o problema? O problema é que eu não consigo fingir que estou interessado quando não estou, então você ainda tá preso na Júlia. Rafael não respondeu. Porra, Rafa, ela foi embora. Cara, ela fez a escolha dela. Eu sei. Mas ela me mandou mensagem hoje. Vai voltar para São Paulo no fim do mês. Tiago parou de andar. Você está de sacanagem. Não, ela me mandou mensagem. Quer me ver. E você vai. Tiago balançou a cabeça. Incrédulo. Cara, isso vai te destruir de novo. Você sabe disso, né? Eu preciso ver ela. Preciso saber se ainda tem alguma coisa ou se é só saudade. E se for só saudade? E se ela só quiser fechar o ciclo de vez? Rafael enfiou as mãos nos bolsos. Aí pelo menos eu vou ter certeza. E vou poder seguir em frente de verdade. Tiago suspirou, derrotado. Espero que você saiba o que está fazendo. Mano, Rafael também esperava. Mas no fundo, ele sabia que estava entrando numa armadilha emocional. Júlia tinha virado seu talismã menos, algo que ele carregava para se sentir protegido, mas que também o machucava a cada lembrança. E agora, ela ia voltar. E ele não fazia ideia se isso era chance de recomeçar ou apenas mais, uma ferida que nunca ia cicatrizar. A espera as 2 semanas seguintes foram as mais longas da vida de Rafael. Cada dia se arrastava com uma lentidão cruel e ele se pegava contando os dias, as horas. Como um adolescente esperando por algo que podia tanto salvar quanto destruí-lo de vez. No trabalho, sua produtividade caiu. Ele olhava para a tela do computador e via Júlia, escrevia textos sobre produtos que não importavam e pensava no que ia dizer quando a visse. À noite, ensaiava conversas inteiras na cabeça, imaginando cada cenário possível. Júlia, eu nunca parei de te amar. Não, muito intenso. Que bom te ver. Como você está? Muito frio, muito distante. Eu senti sua falta simples, verdadeiro, mas assustador. Mariana, a colega de trabalho que tinha tentado apresentá-lo a Laura, percebeu que algo estava diferente. Numa tarde de quinta-feira, ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da mesa dele. Rafa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda está pensando nela, né? Rafael parou de digitar e olhou para Mariana. Ela tinha um olhar maternal, apesar de ter apenas alguns anos a mais que ele. É tão óbvio assim? Para quem presta atenção, sim. Você está aqui, mas não está aqui. Está presente fisicamente, mas sua cabeça está em outro lugar. Rafael suspirou e se recostou na cadeira. Ela vai voltar para São Paulo. Vamos nos ver. Mariana fez uma expressão preocupada. E você acha que isso é uma boa ideia? Não sei. Mas preciso ver ela. Preciso saber se ainda tem alguma coisa ou se é só um fantasma que eu criei na minha cabeça. Olha, eu não conheço a história toda de vocês. Mas vou te dar um conselho. Não coloque todas as suas expectativas nesse reencontro. Pessoas voltam por vários motivos, e nem sempre é pelo que a gente quer ouvir. O que você quer dizer?
Às vezes a gente volta para fechar ciclos, para ter certeza de que fez a escolha certa, para se despedir de verdade. As palavras de Mariana ecoaram na cabeça de Rafael pelo resto do dia. E se fosse isso? E se Júlia só quisesse ter uma conversa final, uma despedida adequada, algo que eles não tiveram 6 meses atrás? Naquela noite, em casa, Rafael pegou o celular e foi até a conversa com Júlia. Eles tinham trocado algumas mensagens desde aquele dia, menos coisas superficiais, triviais. Como estava o tempo, como estava o trabalho, nada muito profundo. Era como se os dois estivessem com medo de ir fundo demais antes do reencontro. Ele digitou: Ju, você está vindo na próxima semana, né? Já sabe que dia? A resposta veio alguns minutos depois. Chego na quinta à tarde. Você está livre na sexta à noite? Tô sim. Onde você quer se encontrar? Que tal aquele café na Vila Madalena? O que a gente costumava ir? Rafael sentiu um aperto no peito. O Café Florinda. Era o lugar onde eles tinham tido o primeiro encontro de verdade, depois de se conhecerem numa festa de um amigo em comum. Era onde eles passavam horas conversando, onde ela ria daquele jeito que fazia os olhos dela brilharem. Pode ser que horas? Umas 8, fechado. Te berro lá, até lá. Rafa, ele ficou olhando para o celular. Faltava uma semana. 7 dias, e então ele saberia. No sábado, Tiago arrastou Rafael para jogar futebol com os amigos num campo alugado na Zona Norte. Rafael não queria ir, mas Tiago foi insistente. Você precisa sair da sua cabeça? Cara, sério, tá ficando doentio. No campo, sob o sol forte de março, Rafael correu, suou, xingou quando tomou gol, comemorou quando fez um. Por algumas horas, conseguiu esquecer, o corpo cansado, a mente quieta. Era quase uma paz. Depois do jogo, o grupo foi comer pastel e tomar caldo de cana num bar próximo. Caio, um dos amigos de infância de Rafael, puxou conversa. E aí, Rafa? Ouvi dizer que você vai ver a Júlia semana que vem. Rafael fuzilou Tiago com o olhar. Tiago levantou as mãos em rendição. Desculpa, mano, saiu sem querer. Caio continuou. Cara, posso te dar um toque? Você está colocando ela num pedestal. Vocês terminaram por um motivo. Lembra disso? Eu sei porque a gente terminou. Caio, sabe mesmo. Porque do jeito que você fala dela, parece que ela era perfeita e você era o problema. Rafael sentiu a irritação subir. Eu nunca disse isso. Mas é o que parece. Olha, brother, relacionamentos acabam porque as duas pessoas têm culpa. Não é só você. Ela também tinha a parte dela. E se ela foi embora para outra cidade, é porque ela quis. Ninguém obrigou. Eu sei disso. Então por que você está se martirizando? Por que você está se punindo faz 6 meses? Rafael não respondeu, porque ele não tinha resposta. Ou tinha, mas não queria admitir. Ele se sentia culpado. Culpado por não ter sido suficiente. Culpado por ter deixado o trabalho consumir seu tempo. Culpado pelas brigas idiotas, pelas promessas quebradas. Pela distância emocional que foi crescendo entre eles até que não houvesse mais ponte. Só toma cuidado. Rafa menos Caio disse, mais suave agora. Às vezes a gente romantiza o passado porque é mais fácil do que encarar o presente. Mas o passado acabou. E ficar preso nele não vai trazer ela de volta. Na quarta-feira, 3 dias antes do reencontro, Rafael acordou no meio da noite com o coração acelerado. Tinha sonhado com Júlia. Eles estavam no Café Florinda, conversando, rindo. Tudo parecia perfeito, como nos velhos tempos. Mas então ela se levantava e dizia, eu preciso ir, e ele ficava ali, sozinho, vendo ela se afastar até desaparecer. Ele olhou para o relógio 3 da manhã, não conseguiu voltar a dormir. Levantou, foi até a sala e sentou no sofá escuro. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha uma pasta que ele nunca deletou. Fotos de Júlia, fotos dos dois juntos. Viagens para o litoral, almoços em família, selfies bobas tiradas no apartamento dela. Havia uma foto específica que ele sempre voltava. Era de um domingo preguiçoso, os dois deitados na cama dela. Júlia tinha o cabelo bagunçado, sem maquiagem, sorrindo para a câmera enquanto ele abraçava por trás. Era uma felicidade simples, genuína. O tipo de felicidade que ele não sabia se algum dia ia sentir de novo. Rafael trancou o celular e apoiou a cabeça nas mãos. Caio estava certo, ele tinha romantizado tudo. Tinha esquecido das brigas, das noites em que Júlia chorava porque ele tinha chegado tarde de novo.
Das vezes em que ela dizia que se sentia sozinha mesmo estando com ele, mas ele também lembrava do amor, do jeito que ela encaixava perfeitamente nos braços dele, do riso dela, da forma como ela o entendia melhor que qualquer pessoa. E agora, em 3 dias, ele ia reviver tudo isso. Ou ia ter que aceitar, de uma vez por todas, que aquilo tinha acabado. Júlia não era apenas uma ex-namorada. Ela tinha se tornado um talismã, um objeto de proteção emocional que ele carregava para se sentir menos perdido no mundo. Mas talismãs não são reais. São apenas objetos aos quais atribuímos poder. E Rafael estava prestes a descobrir se o poder que ele tinha dado a Júlia era real ou apenas uma ilusão que ele criou para não encarar a solidão. O reencontro à sexta-feira chegou envolta numa névoa de ansiedade. Rafael acordou cedo, mas ficou deitado na cama por quase 1 hora, apenas olhando para o teto, tentando acalmar os pensamentos que corriam soltos em sua mente. No trabalho, foi impossível se concentrar. Mariana passou pela mesa dele por volta das 3 da tarde e deixou um bilhete. Boa sorte hoje. Seja honesto, principalmente com você mesmos. Às 5h30, Rafael pediu para sair mais cedo e foi direto para casa. Tomou um banho demorado, trocou de roupa 3 vezes, passou gel no cabelo, tirou, passou de novo. Estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Tiago apareceu na porta do quarto. Cara, você tá parecendo um doido. Respira. Eu não consigo. Faz 6 meses que eu não vejo ela. Eu sei, mas lembra o que eu te falei? Não coloca expectativa demais nisso. Vai lá, conversa com ela. Seja sincero e vê no que dá sem pressão. Fácil falar. Eu sei que não é fácil. Mas você consegue. Independente do que acontecer hoje, a vida continua, mano. Rafael assentiu, mesmo sem acreditar completamente nisso. Saiu de casa às 7h30. Pegou um Uber até a Vila Madalena. O trânsito estava caótico, como sempre às sextas-feiras. As ruas do bairro estavam cheias de gente menos casais, grupos de amigos, todo mundo parecendo feliz, leve. Ele se sentia o oposto disso. Chegou ao Café Florinda às 8h em ponto. O lugar estava do mesmo jeito, paredes de tijolo aparente. Luzes amareladas, mesinhas de madeira, um clima aconchegante que sempre fez dali um refúgio para eles. Rafael entrou e escolheu uma mesa no fundo, de costas para a parede, de onde podia ver a porta. Pediu um café e ficou mexendo no celular, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por realmente querer ver alguma coisa. 8h05, 8 de dezembro, 8h15. Júlia sempre foi pontual. Será que tinha desistido? Às 8h20, a porta se abriu e ela entrou. Rafael sentiu o ar faltar. Júlia estava diferente. O cabelo estava mais curto, na altura dos ombros. Ela usava uma blusa branca simples, jeans e uma jaqueta de couro que ele não conhecia, mas o sorriso era o mesmo. E os olhos também menos, aqueles olhos castanhos que ele tinha visto em sonhos por 6 meses. Ela ouviu e acenou, caminhando até a mesa. Rafael se levantou, sem saber direito o que fazer. Abraçar, apertar a mão, beijar o rosto. Júlia resolveu por ele, abraçando-o rapidamente. Um abraço breve, quase formal. Oi, Rafa. Oi, Ditchun, que bom te ver. Eles se sentaram. Um silêncio desconfortável pairou por alguns segundos. Você cortou o cabelo? Rafael disse, tentando quebrar o gelo. Cortei, sim. Precisava de uma mudança. Gostou. Ficou bonito. Diferente, mas bonito. Obrigada. Você está igual, mas mais magro, acho. Andei meio largado com a alimentação. Outro silêncio. A garçonete veio até a mesa e Júlia pediu um chá. Rafael pediu outro café. Embora já estivesse tremendo de cafeína e nervosismo. Quando ficaram sozinhos de novo, Júlia respirou fundo. Então, como você está? De verdade, Rafael decidiu ser honesto. Sinceramente, péssimo. Os últimos 6 meses foram os piores da minha vida. Júlia baixou o olhar. Eu imaginava. Desculpa por ter sumido daquele jeito. Por que você sumiu, Ju? A gente terminou, mas você simplesmente cortou contato. Como se eu não tivesse mais existido. Porque eu precisava, Rafa, eu precisava me afastar de verdade para conseguir seguir em frente. Continuar falando contigo ia só me machucar mais. E funcionou. Você conseguiu seguir em frente. Júlia hesitou. Tentei. Conheci gente nova.
Saí com alguns caras. Foquei no trabalho, mas... Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Não foi tão fácil quanto eu imaginava. O que você quer dizer? Que eu ainda penso em você, Rafa, muito. E quando eu te mandei aquela mensagem há 2 semanas, foi porque eu não aguentava mais fingir que não pensava. O coração de Rafael disparou. Eu também penso em você. Todo dia, toda hora, Júlia sorriu, mas era um sorriso triste. Eu sei, por isso eu quis te ver, pra gente conversar de verdade sobre tudo isso. Então conversa comigo. Por que você foi embora? E não me diz que foi só pelo emprego, porque eu sei que não foi. Júlia suspirou fundo. Você quer a verdade mesmo? Sempre quis. Eu fui embora porque a gente estava se destruindo. Rafa, nós dois. Aquilo não era mais saudável. As brigas constantes, a distância emocional mesmo, estando juntos. Eu me sentindo sozinha, você se sentindo pressionado. A gente estava num ciclo vicioso. Mas a gente podia ter tentado consertar. Podia ter feito terapia de casal? Podia ter. A gente já tinha tentado. Rafa, quantas vezes a gente se sentou e jurou que ia mudar? E mudava por 1 semana, 2. E depois voltava tudo ao que era. Eu te amo, mas amor não é suficiente quando a relação é tóxica. As palavras dela doeram, mas eram verdadeiras. Rafael sabia disso. Então por que você voltou? Por que você quis me ver se já tinha decidido tudo isso? Júlia pegou a mão dele sobre a mesa. Era a primeira vez que se tocavam de verdade. Porque eu precisava te ver para ter certeza. Para saber se o que eu sinto é amor ou só saudade do que a gente foi. E... Rafael perguntou, quase com medo da resposta. Júlia apertou a mão dele. Ainda não sei. Rafa, ainda não sei. Eles ficaram mais 2 horas conversando. Relembraram momentos bons. Riram de histórias antigas. Falaram sobre o que cada um tinha feito nos últimos meses. Era estranho menos, ao mesmo tempo, familiar e distante. Como encontraram a versão antiga de si mesmo. Quando saíram do café, a rua estava ainda mais cheia. Caminharam lado a lado até a esquina, onde Júlia disse que tinha pedido um Uber. Onde você está ficando? Rafael perguntou. Na casa da minha mãe, em Pinheiros. Vou ficar só até domingo. Domingo, já preciso voltar segunda de manhã. O carro dela chegou, eles ficaram parados, se olhando. Rafa, eu preciso processar tudo isso. Preciso pensar, entender o que eu estou sentindo. Você entende? Entendo. Mas a gente vai se falar de novo. Vamos. Eu prometo que dessa vez eu não vou sumir. Ela se aproximou e o abraçou. Um abraço longo, apertado, daqueles que você quer que dure para sempre. Rafael sentiu o cheiro do perfume dela menos, o mesmo de sempre, e fechou os olhos. Quando se separaram, Júlia tinha lágrimas nos olhos. Tchau, Rafa, tchau. Ela entrou no carro e foi embora. Rafael ficou ali, parado na calçada, vendo o carro desaparecer na esquina. E então percebeu, estava chorando também. O peso da verdade, Rafael voltou para casa caminhando. Precisava processar tudo, e o Uber seria rápido demais. Queria sentir a cidade, o ar frio da noite, o barulho das pessoas nos bares. Queria se sentir vivo, porque durante aquelas 2 horas com Júlia, ele tinha se sentido meio morto, meio ressuscitado, um limbo emocional que não sabia nomear. Quando chegou ao apartamento, já passava das 11. Tiago estava na sala com Camila, a namorada dele, assistindo a um filme. E aí, como foi? Tiago perguntou, pausando o filme. Rafael se jogou no sofá ao lado deles. Foi intenso, confuso, não sei. Camila, sempre direta, perguntou, ela ainda gosta de você? Acho que sim. Mas ela não tem certeza se é amor ou só saudade. E você? Camila continuou. Tem certeza do que você sente? Rafael ficou em silêncio por um momento. Eu sei que amo ela. Mas hoje, vendo ela de novo, conversando com ela, eu percebi uma coisa. A gente não é mais a mesma pessoa que era há 6 meses. Ela mudou, eu mudei. E talvez a gente esteja apaixonado por versões antigas um do outro, não por quem a gente é agora. Tiago assentiu devagar. Isso é profundo, cara. E meio triste também. Mas é a verdade. Camila se inclinou para a frente. Olha, Rafa, posso te dar um toque de mulher?
Às vezes a gente volta para uma relação não porque ela é boa, mas porque é familiar. Porque a gente tem medo do desconhecido. E parece que é isso que está acontecendo com vocês dois. Rafael sabia que ela tinha razão. Júlia era sua zona de conforto emocional, mesmo quando doía. Era mais fácil se agarrar ao que era conhecido do que enfrentar a possibilidade de recomeçar do zero com outra pessoa. Ela volta para Belo Horizonte domingo, Rafael disse. E eu não sei se vou vê-la de novo antes disso. Você quer ver? Tiago perguntou. Quero muita fé, mas também tenho medo. Medo de me apegar de novo e ela ir embora outra vez. Camila se levantou e deu um tapinha carinhoso no ombro de Rafael. Então você já sabe a resposta? Rafa, se você está com medo de se apegar, é porque uma parte sua já sabe que isso não vai dar certo. Ela se despediu e foi para o quarto. Tiago ficou ali com Rafael por mais alguns minutos. Mano, você vai ficar bem. Eu sei que não parece agora, mas vai. Eu espero que sim, Ti, porque eu estou cansado de me sentir assim. No sábado de manhã, Rafael acordou com uma mensagem de Júlia: bom dia. Dormiu bem, pensei muito sobre ontem. Será que a gente pode se ver de novo hoje? Tem umas coisas que eu preciso te falar. O coração dele disparou, coisas boas ou ruins. Ele não conseguia decifrar pelo tom da mensagem. Claro. Que horas e onde? Que tal no Parque Ibirapuera? 12h. Fechado. Te vejo lá. Rafael tomou café, tomou banho e saiu de casa com uma mistura de ansiedade e esperança. O Parque Ibirapuera num sábado de sol estava lotado. Famílias, casais, ciclistas, gente fazendo piquenique. Ele encontrou Júlia perto do portão principal, sentada num banco, olhando para o lago. Oi, ele disse, se sentando ao lado dela. Oi, eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as pessoas passando. Então, o que você queria falar? Rafael perguntou. Júlia respirou fundo. Rafa, eu passei a noite toda pensando. E eu preciso ser honesta contigo e comigo mesma. Ela virou para encará-lo. Eu ainda te amo, isso é um fato. Mas não sei se a gente deve voltar. Rafael sentiu um nó na garganta. Por quê? Porque a gente já tentou, Rafa, e não funcionou. E se a gente tentar de novo e dar errado outra vez, vai doer ainda mais. Eu não sei se eu aguento passar por isso de novo. Mas e se dar certo? E se dessa vez a gente conseguir? E se a gente conseguir? Júlia ecou, como se estivesse considerando a possibilidade. Seria incrível. Mas é um risco muito grande. Todo amor é um risco. Ju, eu sei. Mas esse risco me assusta. Porque quando a gente terminou, eu me destruí. Passei meses tentando reconstruir quem eu era. E agora que eu estou começando a me sentir inteira de novo, tenho medo de que voltar para você signifique me perder outra vez. As palavras dela eram como facadas, mas Rafael entendia, porque ele também tinha se destruído. Também tinha passado meses tentando colar os pedaços. E uma parte dele tinha medo de que voltar para ela significasse desmontar tudo de novo. Então, o que você quer, Júlia? Ela pegou a mão dele. Eu quero que a gente seja honesto um com o outro. Eu quero te dizer que te amo, mas que não sei se conseguimos fazer isso funcionar. Eu quero te dizer que você vai estar sempre no meu coração, mesmo que a gente não fique junto. E eu quero que você saiba que não é sua culpa. Não é culpa de ninguém. Às vezes as pessoas simplesmente não encaixam mais, mesmo se amando. Rafael sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Eu também te amo, e acho que sempre vou amar. Mas você tem razão, a gente não encaixa mais. E ficar tentando forçar isso só vai machucar a gente ainda mais. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Como a gente chegou aqui, Rafa? A gente era tão feliz no começo. A vida aconteceu. A gente mudou. E tudo bem. Faz parte. Eles ficaram ali, sentados no banco, vendo o mundo passar. Duas pessoas que se amavam, mas que sabiam que amor, às vezes, não é suficiente. Depois de um tempo, Júlia levantou. Eu preciso ir. Prometi minha mãe que ia almoçar com ela. Tá bom. Eles se abraçaram. Um abraço de despedida. Um abraço de aceitação. Cuida de você, Rafa. Você também, Ju. Ela se afastou, mas antes de ir embora, virou e disse, obrigada. Por tudo, você me fez muito feliz, mesmo quando doía. Rafael sorriu, mesmo com o coração partido, você também. E então ela foi embora. E dessa vez, Rafael não ficou parado vendo ela ir.
Ele levantou e caminhou na direção oposta, porque era assim que as coisas precisavam ser. Os dias que se seguiram foram estranhos. Rafael não estava triste da mesma forma que esteve nos últimos 6 meses. Dessa vez era diferente. Era uma tristeza mais calma, mais aceitável. Como se finalmente tivesse permissão para sofrer, mas também para seguir em frente. Ele e Júlia não se falaram mais. Ela voltou para Belo Horizonte no domingo, e Rafael não mandou mensagem. Não porque estava com raiva ou ressentido, mas porque sabia que precisava deixar ir. De verdade dessa vez. No trabalho, Mariana percebeu a mudança. "Você parece mais leve", ela disse numa tarde de terça. "Será? Eu não me sinto mais leve. Mas tem uma diferença no seu olhar. Parece que você está aqui, presente." Talvez ela estivesse certa. Rafael não estava mais preso no passado. Ainda doía, ainda tinha momentos em que a saudade apertava, mas era diferente. Era um luto, não uma negação. Tiago também percebeu. "Cara, você deletou as fotos dela do celular." Ele comentou uma noite, quando viu Rafael mexendo no telefone. "Deletei. Não preciso mais delas." "Sério?" "Sério. Eu lembro delas sem precisar de fotos. E ficar olhando pra isso só me prendia." "Caralho. Mano, você cresceu." Rafael riu. "Ou eu simplesmente cansei de sofrer." Numa quinta-feira à noite, 2 semanas depois do reencontro, Rafael decidiu sair sozinho. Não para beber até esquecer, não para tentar conhecer alguém. Só para sair, para andar pela cidade, sentir a vida acontecendo ao redor dele. Pegou o metrô até a Avenida Paulista e caminhou sem rumo. Passou pelo MSP, viu artistas de rua, ouviu músicos tocando violão. A cidade estava viva e ele fazia parte dela. Entrou numa livraria que ficava aberta até tarde. Caminhou entre as estantes, pegou alguns livros, leu as primeiras páginas. Acabou comprando um sobre mitologia grega. Júlia sempre gostou de mitologia, mas ele estava comprando para ele, não por causa dela. Saiu da livraria e decidiu comer alguma coisa num restaurante japonês que nunca tinha ido antes. Sentou sozinho no balcão, pediu um combo de sushis e comeu devagar, sem pressa. Na mesa ao lado, um casal ria, se olhava com aquele brilho de quem está no começo. Rafael não sentiu inveja. Sentiu algo parecido com nostalgia, mas também com esperança. Ele já teve aquilo. E talvez, um dia, teria de novo, com outra pessoa, de outra forma. Quando terminou de comer, pagou a conta e saiu. O ar da noite estava fresco e ele decidiu caminhar até em casa. Era longe, mais de 1 hora a pé, mas ele queria sentir cada passo, cada esquina, cada respiração. No meio do caminho, parou no mirante e olhou para a cidade iluminada. São Paulo era imensa, caótica, barulhenta, mas era linda também. Cheia de histórias, de pessoas, de possibilidades. Júlia era uma história. Uma história bonita, dolorosa, importante. Mas era apenas uma história entre tantas que ele ainda ia viver. Rafael pegou o celular e abriu o WhatsApp. Foi até o contato de Júlia e digitou oi. Só queria te desejar tudo de bom. De verdade, você merece ser feliz. E eu também. Obrigado por tudo. Cuida de você. Não esperou resposta. Trancou o celular, colocou no bolso e continuou andando. Porque ele sabia que às vezes a melhor forma de amar alguém é deixar ir. Recomeço, 3 meses se passaram. Rafael não tinha mais voltado a falar com Júlia. Ela tinha respondido a mensagem dele naquela noite. Um simples obrigada. Você também merece? E depois disso, silêncio. Mas era um silêncio confortável. Não era mais um silêncio que doía. O outono chegou a São Paulo com seus dias cinzentos e frios. Rafael tinha começado a fazer terapia. No começo, foi estranho falar sobre seus sentimentos com uma estranha, mas com o tempo, se tornou libertador. Ele entendeu coisas sobre si mesmo que não sabia. Entendeu que tinha se perdido no relacionamento. Que tinha deixado Júlia se tornar o centro da sua vida. E quando ela foi embora, ele não sabia mais quem era. Mas agora estava reaprendendo. Estava descobrindo o que gostava de fazer sozinho. Tinha voltado a escrever, não textos publicitários, mas coisas pessoais. Crônicas, pensamentos, desabafos. Alguns amigos leram e sugeriram que ele criasse um blog. Ele criou.
Nada muito sério, mas era dele. No trabalho, tinha sido promovido. Mariana disse que ele estava mais focado, mais criativo, e era verdade. Porque ele não estava mais dividido entre o presente e o passado. Numa sexta noite de junho, Tiago convenceu Rafael a ir num show de uma banda indie na Augusta. O lugar estava cheio, a música era boa, a energia era alta. Foi quando ele a viu. Ela estava do outro lado do pequeno espaço, conversando com um grupo de amigas. Cabelo cacheado preso num coque, óculos de grau, sorriso largo. Ela usava uma jaqueta jeans cheia de pétias e um vestido florido por baixo. Rafael não tinha sentido aquilo faz tempo menos, aquela curiosidade, aquele interesse genuíno por alguém. Tiago percebeu, vai lá falar com ela. Não sei, mano. Vai. O pior que pode acontecer é ela não querer papo. E aí você volta aqui. A gente toma uma cerveja e vida que segue. Rafael respirou fundo e foi. Quando chegou perto, ela estava sozinha, mexendo no celular. Oi. Desculpa incomodar, mas você está sozinha. Ela olhou para ele, meio desconfiada, meio curiosa. Não, estou com minhas amigas. Elas foram no banheiro. Está, é que eu te vi. Achei interessante teus patches. Você curte essas bandas mesmo, ou é só estética? Ele apontou para a jaqueta dela. Ah, ela riu? Eu curto. Sim, metade eu já vi ao vivo. A outra metade estou esperando vir pro Brasil. E você, curte o quê? Eles começaram a conversar. Sobre música, sobre São Paulo, sobre trabalho. Ela se chamava Laura, não amiga de Mariana. Outra Laura, trabalhava com design gráfico, morava na Pompeia, amava cinema alternativo e odiava acordar cedo. Quando as amigas dela voltaram, Laura apresentou Rafael. Meninas, esse é o... Desculpa, nem perguntei seu nome. Rafael. A gente estava conversando sobre música. As amigas sorriram, deram aquela olhada cúmplice, e uma delas disse, a gente vai ali na frente. Depois você acha a gente, Lau. Então era só ele e Laura. Eles conversaram por mais 1 hora. Quando o show acabou, ela perguntou, você tem Instagram? Posso te adicionar? Tenho, sim. Eles trocaram contatos. Quando se despediram, Laura disse, foi legal te conhecer. Rafael, a gente se fala. Com certeza, no Uber voltando para casa, Tiago não parava de provocar. Cara, você tá bem. Você conversou com uma mina bonita, trocou ideia, pegou contato. O Rafa voltou, Rafael sorriu. Não sei se voltei, acho que sou outro Rafa agora. Melhor ainda. Nos dias seguintes, Rafael e Laura trocaram mensagens. Nada muito intenso, só conversas casuais. Ela mandava memes, ele mandava músicas. Ela comentava sobre o dia dela, ele sobre o dele. Numa quarta, ela mandou, quer ir no cinema comigo sábado. Tão passando um filme iraniano que eu tô doida pra ver. Rafael hesitou. Não porque não queria, mas porque tinha medo. Medo de se envolver de novo, de se machucar, de se perder. Mas então lembrou de uma coisa que a terapeuta tinha dito. Você não pode ter medo de viver por causa do que já viveu. O passado não define o futuro, ele digitou, adoraria. Me passa o horário que eu te encontro lá, no sábado. Rafael chegou ao cinema 15 minutos antes. Ficou esperando na entrada, nervoso, mas num nervoso bom. Laura chegou no horário, toda sorridente. Oi. Pronto para chorar com um filme dramático iraniano. Pronto, trouxe até lenço. Epílogo 6 meses depois, Rafael estava no Café Florinda com Laura. Não foi proposital. Ela sugeriu o lugar e ele aceitou sem pensar muito. Enquanto esperavam os pedidos, Laura perguntou, você já veio aqui antes? Parece que você conhece bem o lugar. Rafael sorriu, já algumas vezes. Mas faz tempo. Com quem? Com alguém importante. Mas isso foi em outra vida. Laura não insistiu. Ela tinha aprendido a respeitar o passado dele, assim como ele respeitava o dela. Os pedidos chegaram. Eles conversaram, riram, fizeram planos para o fim de semana. Quando saíram, caminharam de mãos dadas pela Vila Madalena. Rafael olhou para trás uma última vez. O Café Florinda ainda estava lá, iluminado, cheio de histórias. A dele, com Júlia, fazia parte daquele lugar. Mas agora ele estava escrevendo uma nova história. E pela primeira vez em muito tempo,
Ele não tinha medo do final, porque tinha aprendido que finais são apenas recomeços disfarçados. E ele estava pronto para recomeçar. Eles entraram, compraram pipoca para dividir, sentaram no meio da sala. O filme era lindo, lento, poético. Rafael se pegou emocionado em algumas cenas. Olhou de lado e viu que Laura também estava. Quando o filme acabou, foram tomar um café numa padaria perto do cinema. Então, o que achou? Ela perguntou. Achei incrível, triste, mas bonito. Eu também. Adoro filmes que me fazem sentir alguma coisa de verdade, sabe? Mesmo que seja tristeza. Eles conversaram por horas. Sobre filmes, sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. Em nenhum momento Rafael sentiu que precisava fingir ser alguém que não era. Ele era ele, e parecia ser o suficiente. Quando se despediram, já passava da meia-noite. Obrigada pelo programa. Rafa, sim, foi ótimo. Eu que agradeço, adorei. Laura hesitou por um segundo, depois se aproximou e deu um beijo rápido no rosto dele. Bem perto da boca, a gente se fala. Com certeza. No caminho de volta para casa, Rafael abriu o Instagram e viu que Júlia tinha postado uma foto. Ela estava num restaurante, sorrindo, ao lado de um cara que Rafael não conhecia. A legenda dizia, pequenas felicidades. Ele deu um like. Não sentiu ciúmes, não sentiu raiva. Sentiu apenas uma pontinha de nostalgia, mas também alívio. Júlia estava seguindo em frente. E ele também. Porque Júlia não era mais seu talismã. Ela era apenas uma memória menos importante, marcante, mas ainda assim, apenas uma memória. E Rafael estava pronto para criar novas memórias, com outras pessoas. Com ele mesmo.